Olá, estamos aqui de volta com o nosso Carapicuibano e hoje, para encerrar nossa série sobre os emancipadores de Carapicuíba, a gente vai homenagear uma figura muito ilustre, uma família muito importante para a nossa cidade, que foi o nosso primeiro prefeito da cidade de Carapicuíba, Antônio Faustino dos Santos. Para a gente dialogar sobre ele, nós estamos aqui com a nossa professora Ângela, né, que é nossa entrevistada de hoje. Olá. Bom, pessoal, trazer a Ângela aqui, nossa querida filha do nosso querido ex-prefeito Faustino, é um motivo de muito orgulho, inclusive pessoal. Quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que ela também foi minha professora lá no Radla, então é uma felicidade dupla aqui. Além de ser filha do nosso querido Faustino, a gente também tem essa longa jornada de amizade. Muito obrigado por você ter feito esse esforço de estar aqui. E hoje o nosso tema é o seu pai. Como que é ser filha do Faustino, que foi o nosso primeiro prefeito aqui, Ângela? Conta para nós. É um motivo de muito, sempre foi, motivo de muito orgulho. Meu pai sempre foi uma pessoa ímpar, uma pessoa de uma personalidade muito forte e de uma participação política muito alta. Ele vem para São Paulo para trabalhar no quartel aqui de Quitaúna, conhece minha mãe, tem 11 filhos, né, 10 do primeiro casamento e mais um do segundo. E todos nós nos estabelecemos em Carapicuíba. Uma boa parte da família é professora. Eu mesmo tenho 45 anos de magistério. Quantos são homens e quantos são mulheres? 3 homens e 7 mulheres. 7 mulheres. Né? Todas as mulheres são Marias. As Marias e os do homens Faustino. são Faustino. As Marias do Faustino As que não tem Marias do Faustino. Faustino que não tem porque Faustino. o seu nome é Ângela Maria dos Santos. Somente. Interessante. Certo? Eu gostaria muito, viu, de ter o nome Faustino, porque sempre me causou. Um símbolo, né? Eu sempre fui conhecida. Tanto é verdade que todo mundo em Carapicuíba fala, é a Ângela Faustino? E eu falo, não, Faustino não sou. Eu sempre falei, olha, minha professora de matemática no ensino médio foi a Ângela Faustino. E hoje estou descobrindo que a Ângela não tem o Faustino. Isso. Agora, lembrando assim, o meu pai foi um autodidata, né, até os 60. Aos 60, ele resolve cursar a faculdade, que era um sonho dele. Fez 2. Em Itapetininga ele fez Direito e fez Administração de Empresas. Ele fez mais por uma questão realmente dele, de satisfação, mas para isso ele primeiro deu voz e vez aos seus filhos, formou todos os filhos. Agora Todas veja as só, filhas. Carapicuíba de fato então entrou no coração do Faustino. Quem trouxe o Faustino para Carapicuíba de fato é sua mãe. Como é que é o nome da sua mãe? Então, quem trouxe Carapicuíba para cá foi Matilde Braz dos Santos e pasmem, mas meu pai era contra a emancipação. Sim. Ele dizia que Casaram e foram morar. Quando eles casaram, nós viemos morar em Carapicuíba mesmo, na rua da estação do trem ali, que eu até nasci lá. Depois, quando ele passou a ser oficial do Exército, que ele era sargento, passou a ser oficial, ele foi convidado para nós morarmos na Vila Militar de Barueri. E aí nós fomos morar Que ano que é em isso? Barueri. Mais aproximadamente. Em mais ou menos 57, mais ou menos por aí. Certo? Certo. Aí nós fomos para Barueri, ficamos lá até que eu completasse, até 63 mais ou menos, nós ficamos morando em Barueri. Mas, como vocês sabem, nós entramos na ditadura militar, Sim. nesse período aí. E com a ditadura militar, ele foi considerado comunista, né? Na verdade, subversivo aos ideais do militarismo da época. Então, o que aconteceu? Ele foi para a reserva do Exército como uma punição pelo AI-5. Foi afastado do seu trabalho. Então, nós, como meu avô, que eu já falei, João Braz, que tinha um grande trabalho em Carapicuíba, nós viemos morar em Carapicuíba. O João Braz é a ligação de vocês com a Taíde. Com a Taíde. João Braz é pai
da minha mãe Matilde e da minha tia Alice, que é mãe do Ataíde. Para quem não lembra, pessoal, o Ataíde é o nosso grande emancipador, vivo, com saúde, né, que abriu o nosso programa aqui, que a gente quer mandar um abraço, né, nosso querido Ataíde. Então, vocês, além de tudo, têm esse vínculo histórico familiar. Histórico. Meu avô tinha fazia tijolos, né, ali onde tem o Corintinha. Uhum. Ele tinha Era uma olaria. Ele tinha uma olaria e todos os meus tios, por parte de mãe, todos eles eram construtores. Sim. Eles construíam casas e vendiam. Sim. Eles fizeram tiveram uma grande atuação na construção civil em Carapicuíba. Então, no momento da emancipação, o Faustino se coloca contra o processo de emancipação da cidade. Isso é pelos idos anterior à emancipação. Porque ele se torna prefeito, toma posse no dia da emancipação da cidade, que é dia 27 de março, não, 26, né? 26 de março de 1965. Antes dele chegar à prefeitura, antes mesmo dele não estar do lado do processo favorável à emancipação, qual era a atividade dele? Porque ele não tinha nenhuma disputa eleitoral. Não. Ele tinha atividade política. A atividade política dele era junto a futebol. Ele trabalhava com todas as ligas de futebol, tanto de Barueri quanto de Carapicuíba. Então, talvez até isso que tenha dado uma conotação não muito agradável ao Exército, porque trabalhava com a comunidade, né? Então, todo o trabalho dele era com essa comunidade, mas através do futebol, porque ele gostava muito de futebol. Ele foi contra a emancipação porque ele achava que o orçamento de Carapicuíba seria muito baixo, porque como ele sabia que os limites da cidade de Carapicuíba se reduziria a 35 quilômetros quadrados, que é o que acontece hoje, inclusive, ele falava que o orçamento de Carapicuíba não daria condição de atender as demandas das... Profético. Exatamente. Profético. Né? E eu queria também fazer aqui uma declaração, porque, né, a gente estuda muito a cidade, sempre ouve tem muitas injustiças em nome do Faustino. Eu acho que essa não é a mais grave, porque a democracia você disputa nas ideias até a urna. Quem ganhou, depois a democracia continua. Então o Faustino foi usar do direito dele de ter a sua posição derrotada, mas ao que ganhou ele participou. Exatamente. E ele participou, ele estava com o seu objetivo muito bem focado. Por quê? Nós tínhamos em Carapicuíba 3 homens fortes da chamada Arena, que eram o Jorge Julián, Jorge Julián, João Acácio de Almeida e Capriotti. E os 3 eram emancipadores. E ele queria ser o homem do MDB, que fazia oposição à Arena na época. Então, governador do estado de São Paulo era o Maluf, que era indicado pelo governo militar, biônico. Então, o que aconteceu nesse fato? Ele falou, bom, eu vou me candidatar, tanto é que eram 3 de um partido e só ele do outro partido. Deixa eu só explicar isso daqui, pessoal. Com a ditadura militar, você acaba com todos os partidos e transforma toda a política nacional em 2 partidos. O Arena, que é a Aliança Nacional Renovadora, que representava a força política dos militares, e o campo democrático pôde se institucionalizar todos juntos no MDB. Então, portanto, no ponto de vista democrático e político democrático, o Faustino entra no cenário político como esquerda. Como esquerda. Totalmente. Todos os políticos da época, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, todos eles foram... Inclusive os comunistas, né? Parte do PCdoB, do PCB, todos. Né? O Goldman, que fez um trabalho aqui em Carapicuíba muito grande com ele, que depois, quando a gente for falar da Lagoa, Goldman foi um grande trabalhador. E ele nasce no Partido Comunista. Então, e nessa época, tudo era muito diferente, gente.
o orçamento do município não era calculado como é calculado hoje por habitante. Nós, quando viemos de Barueri, não recebemos nada em termos de infraestrutura, nem prédio, nem um veículo, nenhum funcionário, veículo, nada. Funcionário, veículo, nada. Para ter uma ideia, o Faustino conseguiu uma sala emprestada do Correio, que funcionava na rua Sônia Maria, que hoje esse prédio já nem existe mais, porque passou aquela avenida que temos lá embaixo. Então ele foi trabalhar em uma sala. Que era onde era o Paço Municipal. Onde né? depois passou a ser o Paço Municipal. Mais ou menos onde hoje nós temos o McDonald's. Exatamente. Exatamente neste local. Eu me lembro, eu era menina na primeira administração dele, que foi em 65. Eu era menina e eu me lembro do meu pai pegando a malinha e indo de trem para São Paulo, pedir nas diversas prefeituras, nas diversas secretarias, o que a secretaria pudesse disponibilizar para o município. Então eu lembro que na época ele conseguiu um jipe usado, já bem mais velho, que foi o Palácio do Governo, que cedeu para o município de Carapicuíba. E esse jipe circulou pela prefeitura até a década de 80 tinha esse jipe. Olha, eu não sei exatamente quando ele foi estacionado. Quando ele foi estacionado, mas foi até morrer. Até o jipe morrer. Poderia ter tombado esse jipe. Podia ter tombado esse jipe, faria parte do nosso patrimônio histórico. Já faz. Mas nem o prédio ficou, quanto mais o jipe. Né? E aquilo que ele disse, que o nosso orçamento seria dificilmente, né, satisfatório para servir a nossa população, que era essa a preocupação dele. Porque nós tínhamos uma demanda social altíssima, né, e o orçamento era baixíssimo. Eu vou depois deixar com você o meu trabalho de pesquisa, a formação territorial de Carapicuíba, cujo a fonte principal ali de vários dados desse período é o professor Miguel Costa. Se eu não estou enganado, porque às vezes a gente deixa de... Eu também não guardo tanto número como eu gostaria, na década de 50 nós éramos distrito de Barueri e na década de 60 também. Me parece que o professor Miguel Costa fala que o IBGE contou aqui em Carapicuíba em 50 algo em torno de 7 mil habitantes e na virada para os anos 60, éramos 15 mil habitantes. Pois é, e daí sempre muito para frente em população. E aí eu vou desmistificar uma história, né? Porque quantos e quantos carapicuibanos dizem assim, Faustino trouxe a Coab para Carapicuíba, enquanto Barueri trouxe o Alphaville. Então vamos desmistificar essa história. Importantíssimo isso aqui. A Coab veio, não que eu tenha nada contra a Coab, e ele também sempre se posicionou assim, que a Coab não tem nenhum demérito de estar aqui. Mas não foi ele que trouxe, na verdade. Na verdade, toda aquela parte da Coab o terreno era de propriedade da Prefeitura Municipal de São Paulo. E a Prefeitura Municipal de São Paulo, na ansiedade de resolver o problema populacional do município, trouxe a Coab para Carapicuíba por um terreno que era dela. A gente contou aqui com a Taíde que não existia nem Carapicuíba e não existia nem Osasco enquanto município até 62. Então o que existia era Barueri e Osasco e São Paulo. E Cotia. Já era uma emancipação. Então a divisa dos dois municípios, São Paulo, vinha até aqui onde está o Açaí. Exatamente. Então, que era chamado Campo da Boiada. Campo da Boiada. Porque nesta época nós tínhamos a questão os bois ficavam naquele Campo da Boiada, e do outro lado da estação de trem nós tínhamos um frigorífico. Um matadouro que era o maior municipal. Do estado. Maior do estado. O maior do estado. O maior. Então, quer dizer, a Prefeitura de São Paulo utilizava essa área que hoje é da Coab, era do município de São Paulo, era território de São Paulo. Isso. A Prefeitura usou no início do século XX para o frigorífico municipal, né, na engorda, no translado
dessa boiada. E a partir da década de 70 inicia-se a construção da Coab. Correto. Vamos dar continuidade, logo mais a gente volta a falar aqui com essa ilustre carapicuibana, nossa professora Ângela. Faustino. Bom Tempo Imobiliária. Há quase 3 décadas no mercado, administrando bens, fazendo locações e vendas. Aqui você conta com um time de suporte jurídico, administrativo e comercial. Temos 3 unidades em Carapicuíba disponíveis para você. Unidade do Centro, na Avenida Miriam 380, primeiro andar. Unidade do Corintinha, na Avenida Inocêncio Seráfico 1873, primeiro andar. Unidade Vila Dirce, na Avenida Inocêncio Seráfico 4532. Chame agora no WhatsApp 11 9 61 60 20 00. Apartamentos, casas e terrenos. É aqui na Bom Tempo. Aqui você consegue, acredite. Estamos de volta aqui com o nosso carapicuibano na Carapicuíba TV, entrevistando aqui a nossa querida professora Ângela Faustino. E a gente quer polemizar um pouquinho, porque a história precisa ser corrigida, porque na verdade nunca teve grandes oportunidades. Ângela, eu estive com o Faustino em 2004 no lançamento do livro do Pedro Tenório, em que ele pôde em vida, eu vi, publicamente dizer sobre a história do tamboré. Conte essa conversa sobre o tamboré aí. Na verdade, o tamboré era de propriedade de Tacaoca. Na verdade, a gente chamava aquilo de Fazenda do Conde, que era uma fazenda enorme de produção de café e que ali todo aquele espaço, né, até ali vocês devem estar recordados que tinha ali o Café do Ponto. Até pouco tempo ainda existia. Tem a malha ferroviária. A malha ferroviária que trazia para o transporte do trem da FEPASA. Sim. Tá? Então era evacuado toda a parte de café ali. O armazenamento. Armazenamento e tudo. Então era uma família de japoneses e que eu lembro até hoje, né, que nós éramos convidados para a grande festa do 1º de maio, que é a festa do trabalhador, que sempre comemoraram com muita ênfase e tal. Então toda aquela parte de Tamboré ali até uma parte do Alphaville era de propriedade do Tacaoca. Então era uma propriedade particular rural. E que seria construído ali o que ele tivesse ou a família tivesse intenção que acontecesse. Porque, por exemplo, Osasco, a Zona Norte e a Zona Sul sempre se comunicaram, a divisão é o Rio Tietê, mas havia interligação, né, contato com os dois lados. Carapicuíba com Barueri nunca teve contato porque era uma área rural, então não tinha moradores, a não ser a plantação e uma vida, não é isso? Então não tem nexo algum. Eu pude ver a defesa do Faustino na época e quero testemunhar como uma pessoa que se preocupa com a memória da cidade, que essa é uma verdadeira demérito contra quem fez a história de verdade de Carapicuíba. Exatamente. E é sempre bom a gente dar, né, publicidade às coisas para conhecimento da verdade. Não que sejamos contra este ou aquele tipo de moradia, este ou aquele... A Carapicuíba ficou muitos anos sem ter um zoneamento, uma lei de zoneamento. Por isso ela foi loteada de forma totalmente livre por vários, que não vale citarmos aqui, mas por vários grileiros, fazendo loteamentos irregulares, clandestinos. Então, os loteamentos, porque o correto, se tivéssemos a lei aprovada de zoneamento, nós teríamos outro tipo de construção, de ocupação. Mas como foi tudo sendo dividido em, como a gente fala até hoje, meio lote, né? Olha a dificuldade que é estacionar em Carapicuíba, tudo é garagem. Por quê? Exatamente porque não existia a lei de ocupação do solo. Porque, na verdade, quando nós conseguimos, na segunda administração, é que Faustino foi conseguir trabalhar essa questão de separar aquela área industrial que tem do lado de lá da Avenida Marginal. Sim. Mas isso já não tínhamos mais área livre.
era tudo ocupado. Então, aquilo que está ocupado, ninguém tinha essa vamos falar assim, malvadeza, como falava antigamente, né? A malvadeza de desabrigar quem quer que seja para fazer a como parte. geógrafo, eu vou lhe contar um detalhe. O Brasil, até a década de 60, mais da metade da população era rural. Só na virada para os anos 70 que a gente vai ter a maioria da população voltada para a cidade. E a primeira política pública legislativa urbana é a lei do parcelamento urbano, que é de 79. Nós só vamos ter uma lei mesmo a partir da Constituição de 88. Então, não havia uma obrigatoriedade do planejamento. Exatamente. Porque hoje no Brasil, depois da Constituição, você tem que ter um planejamento do uso do território com os planos diretores. Porque, na realidade, mesmo se os loteamentos fossem loteamentos, mesmo não havendo uma lei específica, os loteamentos fossem feitos dentro dos parâmetros, né, de deixar a área institucional em cada loteamento que se fizesse, hoje nós não teríamos a dificuldade que nós temos para colocar uma escola em Carapicuíba, que não tem terreno, um posto de saúde. Nós não temos terreno para as áreas porque a Lei institucionais. 6766 de 79, ela estabelece o seguinte: de todo loteamento, 36% tem que ser área pública, para arruamento, praças, escolas, postos de saúde, e aí vai. Área de lazer e de esportes. Por isso essa explicação com relação por que somos como somos, em termos de população, de distribuição da população, né? Não é algo que seja da vontade deste ou daquele. Né? Sim. E quanto à administração, ele sempre colocou para todos nós que administrar com dinheiro é uma coisa e administrar sem dinheiro é outra. Todo pai de família sabe disso. Né? Ele colocava o pai de família como exemplo nessa questão. Administrar uma casa com um salário é uma coisa e administrar uma casa com baixíssimos salários é outra. Podemos dar muito menos. Né? E até hoje temos um pequeno parque industrial. Sim, pequeníssimo. Né? Deixa eu te perguntar, uma das minhas pesquisas, minha primeira pesquisa foi sobre a Lagoa. E eu fui chafurdando e descobri daquele filme do Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura, que foi gravado na Lagoa. Eu assisti, eu tenho os cortes lá dos negócios. Eu queria ver a gente documentar aqui que essas gravações ocorreram em 67, foi em Carapicuíba em Carapicuíba, no período que o Faustino era prefeito. Disseram que tua mãe estava grávida do Roberto, que se chama Roberto Carlos Faustino dos Santos, isso. Em homenagem a isso. Conta um pouco dessa história. A minha mãe, na verdade, sempre foi fã de Roberto Carlos, assim como a maioria. E ele veio aqui, né? Ele veio. Ficaram um bom tempo, inclusive, vindo gravar aqui. Porque era exatamente naquela área lá do Tacaoca, que ainda era uma área que estava... Aí a fazenda estava sendo desfeita, né, e tinha uma área enorme que estava sendo feita terraplanagem. Então a parte do Tacaoca vinha até a margem do rio Tietê. Não, vinha mais para cá, até a estação de trem. Porque, não, o rio Tietê, o traço natural dele é até a estação de trem. Não é isso? Isso. Então quer dizer que essa área todinha do Tacaoca. Que virou a lagoa de Carapicuíba, era todinha do Tacaoca. Isso. E olha só que engraçado, né? A gente fala engraçado, mas é curioso, vamos falar assim, curioso. A minha mãe deu nome ao meu irmão Roberto Carlos. Eu sou Ângela Maria. Então vocês têm uma ideia? Sua vida só de artista. O duro que não tem nenhum artista da música. Mas tem muito professores. Professores. Inclusive minha querida professora aqui. Então veja, quando ele veio filmar aqui, né, eles realmente ficaram um período aqui. E nós fomos lá, porque filha de prefeito pode visitar a filmagem. Sim, né, gente? claro. Alguns privilégios nós tínhamos que ter, né? Fomos para a criançada toda, vocês imaginam. Então, assim, foi muito, e ficou muito marcado na nossa vida essa história de primeiro. Este filme foi feito em Carapicuíba, e sabe outro que foi? Qual? Meu Pé de Laranja Lima. Ah, na aldeia, a novela. Pé de Laranja Lima, a novela foi novela. feita na aldeia de Carapicuíba. Que ano foi,
Faustino era prefeito Era também? prefeito também. Eu não me lembro o O ano. ano. Gente, eu sou professora de matemática. Então, o negócio de gravar data, para mim, é complicado. Deixa eu te falar, para encerrar essa pauta aqui. Uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre criar esse nosso carapicuibano aqui foi o João Del Rey. Aí a gente voltou a falar do Roberto Carlos e tal. Aí eu falei, putz, João, por que vocês, né? Mandar um abraço ao seu João Del Rey. Nós vamos querer o senhor aqui também, viu? Porque para falar de carapicuibano... Grande amigo. Tem que falar com o João Del Rey. Tem. E eu falei, poxa, a gente bem que poderia trazer o Roberto Carlos, já fazia uma propaganda do shopping e já falaria da Lagoa, né? Não pode demorar Não muito. pode demorar muito. O João foi um grande amigo, sempre foi um grande amigo. Na verdade, o trâmite legal da Del Rey, o Faustino colaborou. Porque nessa época ele estava Era uma trabalhando... cooperativa. Era uma cooperativa de micro-ônibus, que antes era de perua de lotação, perua Kombi. Aí depois passou a ser micro-ônibus. E quando passou a ser ônibus, quem fez toda a documentação foi o Faustino. Sim. Para o João como advogado, porque ele trabalhava na Secretaria dos Negócios Metropolitanos em São Paulo. Nesta época, o Faustino. O Faustino? Ele trabalhou na Secretaria dos Negócios Metropolitanos no intervalo onde ele não é prefeito em Carapicuíba. Sim. Ele foi para essa secretaria. E então toda a papelada para a criação da Del Rey, ele participou. Então vamos lá, para a gente já dar essa primeira entrevista aqui, porque eu acho que a gente vai ter que falar com a família Faustino em alguns outros momentos, mas o primeiro mandato do Faustino foi um mandato muito dificultoso, que foi um mandato de estabelecimento da cidade, burocracia, montar tudo. Montar Quais máquina. são as marcas do Faustino aqui, a partir do seu segundo mandato? Conta para nós também como foi o Faustino presidente da Câmara. Olha, como Faustino sempre teve uma prioridade na vida dele, que foi a educação. As escolas estaduais aumentaram, não sei o número exatamente de construções, mas praticamente o Tufik Julian foi na gestão construído dele. na gestão dele. E outras nas vilas, Nos porque ele bairros. dizia, nos bairros, que ele dizia exatamente isso, que todos deveriam ter acesso à educação e um acesso fácil. E que ele tinha consciência de que na grande periferia as escolas não podiam ficar centralizadas, né? Então ele tinha educação e água e esgoto. Mais água do que esgoto. Sim. Quando ele termina o seu segundo mandato, o Carapicuíba estava com 90 e alguma coisa por cento do sistema de água em Carapicuíba consolidado. Então, no segundo mandato dele, então o primeiro mandato, um dos símbolos é trazer o Tufik para cá, então? No primeiro mandato, o Tufik, então, é um símbolo, assim, símbolo. da gestão, porque se não tiver um prefeito Olha, ali... se você quer saber, estudou no Tufik Julian, Furlan, Gil, todo mundo de Barueri, porque não tinha segundo grau em Barueri. A minha irmã Ana, que é 2 anos mais velha do que eu, né, ela teve que estudar em São Roque, na escola Horácio Marley Lane, porque não tinha segundo grau na redondeza. No município de Barueri. Não, Barueri não tinha nenhum. Então o cara mostra mais uma vez como que era um distrito forte. Forte. Porque trouxe primeiro o ensino médio. Olha só, Pessoal gente, de Santana do Parnaíba, como é bom esse nosso Carapicuíba, Pirapora do Bom Jesus, todos vinham estudar em Carapicuíba, no Colégio Estadual de Carapicuíba, que naquela época a gente chamava SEC, não chamava, né? Vinham todos estudar aqui. Então, nós éramos, e nessa época também Barueri não tinha o desenvolvimento que teve hoje, porque o parque industrial é que deu um orçamento diferenciado para Barueri. Né? Porque o parque industrial lá é muito forte. E o território e também o território, é o dobro, né? Mas naquela época eles iam todos estudar aqui. Então eram todos colegas de escola, né? Eu não me lembro bem, mas acho que um deles não foi colega aqui. Foi colega lá em Barueri, porque eu estudei, o comecinho meu foi no Raposo Tavares, em Barueri. Então aqui era tudo muito misturado. Tudo muito misturado, tudo muito junto, tudo muito misturado. No segundo mandato do Faustino, que vai de 78 a 82, né? O que a gente teria assim de marcas assim que a gente pode lembrar hoje como você acabou de falar aqui a importância das empresas de ônibus. Foi então constituído
na gestão dele, essa infraestrutura Tudo, né, urbana? infraestrutura. Olha, para você ter uma ideia, no primeiro mandato não existia nenhuma rua asfaltada em Carapicuíba. Eu disse nenhuma. Só tinha a estrada dos Romeiros que tinha o asfalto. Né? Então ele investiu muito nessa questão da mobilidade da população, né? Essa questão de ir e vir, né? E iluminação pública. Nós tínhamos um trabalho muito forte no segundo mandato. Tanto é verdade que nós tínhamos como prioridade assim, as vias que davam acesso ao ônibus e que davam acesso às escolas eram as primeiras a serem asfaltadas. Nós podíamos não ter uma lei de diretrizes e tal, mas nós tínhamos metas. Né? Toda rua que levava à escola e toda rua que tinha tráfego de ônibus, né, eram asfaltadas. Todas, sem exceção. O antigo terminal foi no governo Também dele? foi para Faustino. Foi o primeiro grande terminal, né? Foi o primeiro grande terminal. Saiu para dar lugar a uma cidade. Exatamente. Antes, os micro-ônibus e as peruas de lotação ficavam na rua Max Zendron, naquela descidinha. Onde era o paço municipal. Ali onde tinha o paço municipal. Aí depois toda essa estrutura do terminal também foi montada na segunda administração dele. Né? E foi quando também a população cresceu exageradamente e as demandas sociais ficaram absurdas. Foi quando logo ampliou a Coab, porque no primeiro momento só tinha Coab 1, depois nós fomos até a 5. Então você imagina o que é de população que veio, foi um boom de população. Não, nessa pesquisa que eu te falei do professor Miguel Costa, nós temos, a cada censo, quase quadruplica. Você sai de algo em torno de 15 mil da década de 60, na década de 70 você vai para 53 mil. E da década de 70 para a década de 80, você sai de 53 mil para 181 mil. Exatamente. Foi um grande boom. E não foi só Coab, viu? Porque aquela parte todinha ali do alto, Vila Dirce, que é onde eu moro, né? Até hoje. Né? Eu moro, minha mãe morava, meus irmãos moram, 3 deles moram na Vila Dirce. Estamos todos lá, colocados lá até hoje. Ali também foi uma coisa assim absurda de população, porque loteamentos que davam possibilidade do povo comprar. Sair do aluguel. Sair do aluguel. Para a gente terminar aqui, eu gostaria de perguntar o seguinte, o Faustino disputa a última eleição dele e torna-se vereador da cidade e termina o mandato dele como presidente da Câmara. Me parece que é aquele negócio, né? O apego à política, à vida pública. Como é que ele termina esse seu ciclo virtuoso de verdadeiro mito aqui da cidade de Carapicuíba? A paixão dele era única, que era o seu sentido da população. Ele sempre foi uma pessoa com espírito público altíssimo, altíssimo. Eu falo que o poder é um vício também, mas eu digo que a questão do poder ajudar ao maior número de pessoas possível dava a ele um prazer muito grande. Ele sentia o máximo. Quando ele foi para ser candidato a vereador, que daí já estávamos no pluripartidarismo, a questão, é bom sempre situar, né? A questão política no país era outra, nós tínhamos uma outra visão política. E ele mesmo dizia que ele não se enquadrava nesta visão política onde o dinheiro e o financiamento pelas empresas, o poder econômico dominando e ditando todas as regras. Ele falou, eu não estou adaptado para isso. Então eu vou ser vereador porque eu vou defender a questão da legislação, a questão da formalização das leis, porque as leis precisavam passar por ali. Então ele foi vereador e também presidente da Câmara. Você sabe que eu fui funcionário do seu pai. Eu começo na Câmara Municipal em 94 como assessor e o Faustino era vereador. Na eleição ele ganha a presidência e eu tinha a carteira lá assinada pelo então presidente.
Pessoal, a gente vai ter que parar por aqui. O papo é longo com a minha querida tem muita história. professora Ângela, matando saudades aqui, mas deixando um histórico aqui de um legado de uma pessoa que dos últimos, né, teve praticamente 30 anos de vida pública aqui dedicada a Carapicuíba. Ângela, em nome do nosso programa aqui, da nossa equipe, eu quero agradecer. Você é a segunda mulher a dar entrevista aqui, porque você é uma carapicuibana. Sou uma carapicuibana e de orgulho, tenho orgulho disso. Nunca saí do meu município. Muito obrigado.